Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos estudar. Vamos continuar nosso estudo em Atos. Vamos andar mais um pouquinho aí. Hoje nós vamos ver Atos 11, 22, mais uma parte do nosso estudo sobre o avanço da igreja ali para o lado de Antioquia da Síria. Você que tem acompanhado aí os estudos, deve se lembrar o que nós já vimos até aqui. Hoje, a nossa divisão aí feita no estudo, ela vai focar no fortalecimento da igreja ali de Antioquia. E isso está consubstanciado aí nos versículos de 22 a 24. A igreja é fortalecida. Esse é o terceiro ponto, é isso? Eu já me perdi aqui, nem lembro. Terceiro, né? Primeiro, a igreja proclama, apesar da perseguição. Depois, a igreja avança sob os cuidados, sob a bênção do Senhor. E hoje, nós vamos ver aqui, a igreja é fortalecida. Acharam aí o texto? Atos 11, 22, eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, olha, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então está aí o nosso texto de hoje, só apenas esses versículos aí, porque nós já lemos, né, o restante do texto. Irmãos, eu separei na nossa divisão, a igreja é fortalecida. E como que isso se deu? Como que a igreja de Antioquia ela foi fortalecida? Olhe para o texto aí e responda. Como essa igreja recebeu fortalecimento? Hã? Quem quer falar aí? Como que essa igreja foi fortalecida? O que aconteceu aí, gente? Hã? Meu Deus! O gato comeu a língua de vocês? Não. Não, 22 a 24 aí, os versos. Não, como que a igreja foi fortalecida, gente? Quem chegou em Antioquia? Quem foi? Barnabé, né? Uma das maneiras da igreja ali, uma igreja que estava começando, ela ser fortalecida na sua espiritualidade, na sua vida cristã agora, recém-iniciada, foi através da ajuda que chegou de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela envia até a cidade de Antioquia um representante. E eles enviam Barnabé para aquela cidade para que pudesse orientar essa igreja, né? Eu penso que esse objetivo aqui desses irmãos, ao enviarem Barnabé, é olhar pelo menos duas realidades ali dentro da igreja. Primeiro, a ortodoxia daquela igreja, recém-formada, e a sua saúde, né, também espiritual. O que essa igreja estava vivendo? Como é que estava a unidade dentro dessa igreja? Como é que os crentes estavam vivendo a vida cristã, recém-descoberta, né? Então, isso é importante ou não? O que vocês acham? Será que é importante esse apoio da igreja? Claro que é, né? Foi uma atitude muito sábia da igreja de Jerusalém. E é legal a gente destacar aqui que não foram os apóstolos que enviaram a Barnabé. O texto diz que a igreja ali, ela se dispõe a enviar esse representante, esse irmão. A ideia é que a igreja ela viu essa realidade e, em conjunto, em unidade, ela avaliou essa situação nova, né? Como nós já vimos aqui, e ela decidiu tomar uma atitude em prol daqueles irmãos que se converteram, aqueles gentios que se converteram e se tornaram irmãos agora na fé.
e eles então enviam Barnabé como um representante da igreja, como um apoiador da igreja para ajudá-los ali nessa caminhada. Isso é importante, queridos, porque é uma igreja nova, uma igreja recém-formada. E é muito comum, no início da nossa caminhada cristã, nós termos muitas dúvidas. Não é assim? Não foi assim na sua caminhada cristã? Todo mundo já passou por isso, né? Quando a gente tem esse encontro com Cristo e passamos pelo processo da conversão, nós não sabemos no início de nada. A única coisa que nós sabemos é que somos pecadores terríveis, que foi providenciado para nós salvação por meio de Cristo, que ele ofereceu perdão gratuito a todo aquele que se arrepender, e nós confessamos a Cristo, clamamos por misericórdia aos pés de Cristo e confessamos que ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas, gente, pouca coisa se sabe no início, né? É muito fácil a gente, no início, se confundir com muita coisa. E será que o diabo se aproveita dessa situação? Certamente, né? Colocando dúvidas, inseguranças, medos, temores surgem no coração, inclusive desvios. Olha, é muito comum que traços da nossa identidade antiga, numa religião antiga, serem assimilados ou serem carregados para essa nova realidade. Então, é muito natural práticas lá de trás serem incorporadas na nova fé, agora em Cristo, se nós não tivermos um auxílio, uma ajuda. Você ia falar, ô irmão, pode falar aí. Lembrou? Quando você fala, eu tomo água. Quando a igreja me acolheu, quando fui convertido, né? A gente estava lá no sítio e a irmã Érica fez um risoto lá, uma comida boa. Aí a mesa cheia, todo mundo em pé se servindo. Que comida maravilhosa, dos deuses. Meu Deus. É um banquete dos deuses. Senhor. Quase bateram em Otávio. Brincadeira. Mas é natural, né? Não é natural a gente vir com um rançozinho assim, né? Faz parte. Agora imagina, irmãos, eu falei para os irmãos como é que era a cultura lá de Antioquia, né? Uma igreja pagã, ou melhor, uma cidade pagã, imoral, idólatra demais. Aí, de repente, o pessoal se converte, falta ali um pastor, alguém para orientar. Os irmãos podem ter vacilado, né? Então, assim, eu acho que foi prudente, foi sábio dos irmãos lá de Jerusalém, vendo essa realidade, falar assim, a gente precisa ajudar esses novos convertidos. De alguma forma, verificar a fé deles. Se eles realmente estão, né, caminhando na fé, se estão andando de forma correta, se eles entenderam realmente a mensagem, e para que a igreja possa ser saudável, uma igreja saudável. Gente, e se tornou, né? Antioquia foi uma igreja modelo, uma igreja se tornou um exemplo, uma igreja missionária, bem relevante. Mas por quê? Porque ela teve no seu início aí, no princípio, essa ajuda. Então, é muito importante a atitude da igreja de Jerusalém aqui de providenciar alguém para ajudar esses irmãos. Então, nós já vimos aí quem foi que a igreja enviou. Diz o texto que eles enviaram Barnabé. A pergunta é, por que eles enviaram Barnabé? Quem tem um palpite aí? Por que logo Barnabé foi parar na igreja de Antioquia? Olhando para a história de Barnabé, vocês já leram, vocês conhecem Barnabé, né? Olhando para a história, o caráter de Barnabé descrito na Bíblia, o que vocês acham? Um bom testemunho, né? O que mais? Era um homem apaziguador. Né? Onde a gente vê isso? Aonde a gente vê esse espírito conciliador, apaziguador de Barnabé?
gente já viu isso, né? Já citou aqui, quando Paulo ele foi se encontrar com a igreja de Jerusalém, lembra disso? A igreja acolheu Saulo, né? Acolheu? Não, pelo amor de Deus, não, vamos fugir desse cara. Por quê? Porque viram nele um perseguidor. Assim, como que a gente vai confiar? Isso aí é um traíra, é um agente russo, né? Está disfarçado aí. Não vamos recebê-lo. Quem foi que apaziguou esses ânimos aí, fez esse papel de conciliador, de introdutor? Foi Barnabé. Barnabé foi lá e conversou com a igreja. Gente, não, pode crer. Ele converteu mesmo, né? Ele é crente mesmo em Jesus. Esse homem aí, ele viu Jesus, ele teve uma experiência de salvação. Os irmãos podem confiar nele assim, de olhos fechados, porque é um homem que realmente teve uma experiência de salvação, né? No caminho de Damasco isso aconteceu, né? Então é muito legal isso aí. A gente vê uma outra característica. O que mais? Qual é a primeira característica que a gente vê em Barnabé quando ele aparece na história? Quem lembra? Quem lembra a primeira vez que Barnabé apareceu no livro de Atos? Vamos ver se vocês estão ligados. Pelo jeito, não, né? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Está lá no capítulo 4. Antes ainda. Um pouquinho antes. Quase lá. Atos 4, 36 e 37. Ele aparece aí, ó. Então, José... descobrimos mais um nome dele, né? José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, e aí a gente vai ver o que significa, né? Que quer dizer filho da consolação ou exortação, dependendo da tradução que é feita aqui, né? Vale também. Tem alguma diferença aí? Alguma outra exortação? Mais alguém? Tem outro nome aí? Aí, do encorajamento na NVT, né? É essa a ideia, né? Levita, a gente já aprende outra coisa dele aqui, né? Ele era da tribo de Levi. Natural de Chipre. Lembra de Chipre? Chipre apareceu aqui, para a gente, recentemente, no nosso texto. Como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Foi aquela oferta generosa que ele fez, deu todo o dinheiro lá do campo. O que a gente vê aqui nele, queridos? Uma outra característica de Barnabé. Tinha um espírito generoso, né? Era um homem desprendido. Para fazer uma coisa dessa, tem que ser desprendido, né? A gente vê aqui no seu perfil um homem desapegado aos bens materiais. Nós encontramos aqui em Barnabé um coração comprometido com a missão. Qual é a missão aqui? Levar o evangelho para o mundo inteiro. Fortalecer a igreja, crescer a igreja. E Barnabé, sabendo desse desafio, o que ele faz? Ele vê a necessidade da igreja e ele diz, eu tenho um campo aqui e eu quero saber, eu vou vender. Ninguém mandou ele fazer isso. Isso partiu do coração dele, né? Isso partiu de dentro dele. Ele vendo a necessidade, ele foi lá e, eu vou vender aqui e vou doar, e vou usar esse recurso para o bem da igreja. Isso aqui veio um compromisso dele, né? Fala, Ney. Isso foi algo tão importante para a igreja, né? Que até Ananias e Safira depois, para imitá-lo, né? Aí tem aquele episódio, né? Ananias e Safira querem copiar. Fala assim, olha, vou fazer isso também porque o pessoal gostou do que Barnabé fez. Mas se deu mal, né? Se deu mal. Então, a gente vê aqui, queridos, sua integridade, né? A disposição dele para servir. Então, olha só, olhando por esse lado, Barnabé é um homem bom ou não, um forte candidato ou não para ir para Antioquia, se comprometer com a igreja? Claro que é. Um homem desprendido, um homem generoso, um homem que não está apegado a dinheiro, a bens. Será que isso é importante? O que vocês acham? Uma das maiores críticas que a igreja evangélica sofre hoje está ligada a pastores mercenários. Não é verdade?
que só pensam em dinheiro. Está aí, ó. Na internet você vê demais isso. E isso é um perigo, né? A Bíblia diz que aquele que está à frente, conduzindo a igreja, o rebanho, ou está numa posição como essa, ele não pode ser avarento. Ele não pode estar pegado ao dinheiro, porque senão certamente vai dar problema. Barnabé aqui, ele era um forte candidato à liderança nessa igreja, por quê? A igreja olhava para ele e falava assim, esse homem, nesse ponto aqui, ele não vai para lá com certeza visando o lucro. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o bem da igreja. Ele é um homem comprometido com o avanço da igreja, com o crescimento da igreja. Então, isso aqui é legal, né? A gente vê aqui, pelo próprio nome dado a ele, esse cognome dado a ele, né? Barnabé, filho da consolação, dá para a gente entender que era um homem que tinha capacidade de edificar e de encorajar as pessoas. Um cristão novo convertido precisa de encorajamento? O que vocês acham? Imagina você na grande cidade, na metrópole de Antioquia, a terceira cidade maior, a maior cidade do império, devassa, imoral, idólatra. Será que um novo convertido ali precisava de encorajamento? De fortalecimento? Claro que precisava. Quem é a pessoa ideal já apresentada no livro de Atos aqui? Barnabé. A igreja olhou para ele e falou assim, Barnabé, mais um cheque aí para você, né? Tá? Você cumpriu essa característica aqui, né? Então, isso aqui é legal de se ver. O texto vai dizer aí algumas qualidades, né, de Barnabé, os versículos 23 e 24, aí a gente vê isso, né? Alguns predicados dele aí, né? Então, isso aqui é muito legal, gente, da gente olhar e a gente percebe que ele estava qualificado. Quer ver algo importante aqui? De onde que, nós lemos aí no capítulo 4, né? De onde que Barnabé era? De Chipre. Lembra que a igreja de Chipre, ou os crentes judeus ali de Chipre, foram para Antioquia e anunciaram o evangelho para os gentios? Lembra? Será que era importante Barnabé ir para lá? Conhecia, né, certamente. Era um homem que tinha essa experiência missionária de forma assim, transcultural. Ele não estava transitando apenas no meio de judeus, mas era um homem que ele se relacionava com pessoas de diversas cidades. Então, essa capacidade dele de já estar familiarizado aqui com essa cultura dos gentios, certamente era um facilitador. O que seria melhor? Mandar Barnabé, judeu, porém lá de Chipre, né? Ou mandar um judeu ortodoxo lá de Jerusalém para Antioquia? Nem o que pensar, né? É melhor ir Barnabé. E ele vai para lá, e aqui a gente vai ver, gente, que ele desempenha um bom papel ali nessa sua permanência ali na cidade de Antioquia. Diz o texto que Barnabé, ao chegar ali, ele viu algo. O que ele viu? O que diz o texto aí, gente? Olhe para o texto. O que Barnabé viu ao chegar ali? Viu a graça de Deus, né? Ele viu a graça de Deus e ficou muito alegre. O que significa graça de Deus, irmãos, nesse texto aqui? Quando o texto diz, olha, Barnabé, ao chegar ali, ele viu a graça de Deus naquele lugar. Pessoas sendo convertidas a Jesus Cristo. A mão de Deus ali agindo, né? Convertendo corações. O que mais? O que significa? Pessoas expressando a fé em Jesus. O que mais? Tem mais? A misericórdia, né? Sendo ministrada ali no coração dos crentes. Nós vimos ali, queridos, uns versículos atrás, que a mão de Deus estava com eles, né? Isso remete ao quê? A bênção de Deus. Mas a graça de Deus aqui, ela pode ter a ideia de que
esses homens eram gentios e não havia nenhum constrangimento para esses homens a guardarem os cerimoniais judaicos. E ele percebe na ação de Deus salvar gentios sem o uso da lei, dos cerimoniais judaicos, ele vê nisso a ação da graça de Deus agindo ali. Olha, o fato desses homens que não são circuncidados, não seguem a lei de Moisés, não seguem todos os rituais, as cerimônias judaicas, estarem sendo participantes da salvação, isso é prova da graça, o favor de Deus sendo derramado sobre a vida deles. E qual é a atitude dele aqui? Diz o texto que ele se alegra, né? Ele, ao reconhecer esse agir divino no meio daquele povo ali em Antioquia, a atitude desse homem é se alegrar. Isso é natural, né? Porque é esperado de um cristão. Ver a salvação de Deus sendo ministrada sobre os descrentes, ele se alegrar. Ficar triste que é complicado, né? Se entristecer com a conversão, aí que seria uma atitude impensada, antagônica ao cristianismo. Mas esse homem, ao ver isso, se alegra. Talvez, irmãos, um judeu mais rigoroso, antes, vendo uma situação dessa, se alegraria? Não, ficaria aborrecido. Como que a gente sabe disso? Porque nós já vimos isso ali atrás. Os judeus emparedando Pedro, né? Que história é essa? Que negócio é esse você se misturar com um gentio, pregar para eles e eles ficam aborrecidos com isso, porque o entendimento deles era ainda fechado, limitado. Mas Barnabé não. Ao ver essas coisas, ele não fica escandalizado, ele se alegra. Ele não ficou pensando assim, nossa, esse povo está na igreja, mas não circuncidaram ainda. Tudo bem, está bonito aqui, mas não está. Está faltando ainda alguns cerimoniais judaicos, está faltando algumas observâncias da lei. Não, a ideia é que esse homem ele se alegra espontaneamente mesmo. Ele olha para essa igreja e vê que é o povo de Deus reunido. Mesmo de forma diferente daquilo que ele está acostumado a ver lá, na igreja de Jerusalém, mas ele diz, olha, a igreja, essa aqui é a igreja de Cristo. E ele se alegra em ver essa graça de Deus se manifestar ali entre os irmãos. Isso é próprio dele, né? Pelo seu caráter que nós já vimos aqui, isso é próprio de Barnabé. Mas Barnabé, diz o texto aqui, queridos, que Barnabé, ele não apenas vê, percebe ali a graça de Deus, ele não apenas se alegra, mas ele também faz outra coisa. Ele exorta, né? Ele cumpre esse papel de exortar. E como é que ele exorta aos crentes ali de Antioquia? O que ele diz para os crentes de Antioquia? Está aí, ó, verso 23, não dá nem para a gente inventar, né? Eu acho que é isso, pastor. Não, está na tela aí. O que ele diz para aqueles crentes? Permanecer firme no Senhor, firmeza de coração. Permaneçam firmes no Senhor. É isso que Barnabé viu. Ou seja, ele avaliou aquela igreja e ele diz, olha, vocês estão certos. É a igreja do Senhor que está aqui. Eu aprovo essa realidade. O Senhor está fazendo a obra aqui. E o que ele faz com esses irmãos ao ver essa graça? Ele exorta esses irmãos a que, com firmeza de coração, eles permaneçam no Senhor. Pergunta, o que significa essa exortação, firmeza de coração? O que ele quer dizer com isso? Olha, permaneçam fiéis ao Senhor com firmeza de coração. O que significa essa expressão aqui? O que ele quer dizer com firmeza de coração? É muito fácil para o novo convertido se desviar, né? Então, acho que é mais nesse sentido mesmo, de permanecer firmes, olhando para Cristo. Quem mais quer falar aí? Eu posso apontar que a firmeza só de boca, né? Só de falar, na firmeza inteira, com convicção. Em atitude, né? Irmãos, assim, essa expressão, firmeza de coração, ela aparece em alguns lugares na Bíblia. A gente entende o que isso quer apontar. Como os irmãos falaram, é levar o crente a estar convicto no seu coração e seguir confiante. Olha só, eu separei alguns versículos aqui para a gente ler,
Rapidinho, porque hoje o nosso horário já está quase acabando. Então, vamos ver aí Salmo 57. Olha o que o salmista fala aqui. Inclusive, essa expressão, ela aparece outra vez aqui no livro dos Salmos. Olha o que Davi diz. Salmo 57, versículo 7. Ele diz, firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Davi, ele disse isso. O meu coração está firme. Não é uma expressão parecida aqui? Conectada. O que isso quer dizer? Qual foi o contexto que Davi ele compôs esse salmo? Foi num momento em que ele estava em aflição, sendo perseguido, enfrentando desafios, mas mesmo diante dos desafios, ele sabia que o Senhor estava com ele. Davi está mostrando aqui uma confiança em Deus, ok? Então, a ideia de firmeza aqui é você confiar integralmente no Senhor. É você manter o seu coração convicto. É você não esmorecer. Vamos lá para outro texto? Aqui no Salmo 78, a gente vê, inclusive, um contraste aqui. O Salmo 78, versículo 8, diz assim, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. O contrário de você ter firmeza de coração é o quê? É você se desviar, é você se afastar do Senhor, é você não ser constante no Senhor, é você se tornar desobediente. Percebam aí? Agora, se os irmãos olharem o verso 37, ele diz assim, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Então, ele liga o afastamento da fé, o desvio desses homens ao fato de o coração deles não serem firmes em Deus. Então, isso dá para a gente ter uma ideia do que Barnabé estava pensando quando diz, olha, sigam firmes de coração ao Senhor. A ideia de, olha, não se desviem. Mantenham a convicção de vocês a todo custo. Não sejam abalados pelos problemas, pelas dificuldades, pelas perseguições que irão surgir. Mantenham-se firmes. Fala, irmão. Sobre essa firmeza, né, a contrapartida, digamos assim, em Apocalipse 2, né, quando o apóstolo fala lá, né, sobre o esfriamento do amor da igreja de Éfeso, né, seria um desvio total, né, da fé, ou apenas... Não, ali não é desvio total, não. Ali não. Ali é um relaxamento. Ali não aponta uma apostasia, ok? O que Barnabé quer é que eles não desistam da decisão que eles tomaram. Olha, vocês se converteram, entenderam, confessaram a Cristo, agarrem-se a essa convicção. Permaneçam firmes, não voltem atrás. Não desistam, né, na fé de vocês. O último texto aqui está em Salmos ainda, capítulo 112, ou Salmo 112, verso 7, diz assim, não se atemoriza de más notícias. As más notícias chegam, né, e colocam medo. Mas ele diz, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Olha aí. O que vocês acham? É a mesma conexão, não é? As más notícias chegam, os problemas surgem, mas o que acontece com esse coração aqui? Firme. E o que é um coração firme? É um coração confiante no Senhor. Sigam confiando somente em Deus para a salvação de vocês. Permaneçam na fé em Jesus. Não se voltem para os ídolos novamente, não retrocedam para a velha vida, continuem com o coração de vocês firmes no Senhor. Então, Barnabé exorta a igreja nisso, né? O papel dele é estar ali, orientando a igreja, corrigindo a igreja nos seus desvios pequenos, né, que vão surgindo na caminhada, em exortação, em ensino. A gente vai ver na semana que vem que ele vai contar com a ajuda de um auxiliar, muito importante, né, que vai chegar para ajudá-lo nesse papel de
de fortalecer a igreja, de animar a igreja, de encorajar a igreja. Ok? Entenderam aí, gente? Então, veja que essas ações e essas reações aqui de Barnabé, elas refletem o caráter de um homem piedoso. O texto nos apresenta Barnabé assim, né? Elas fazem parte da vida da vida cristã e do cuidado pastoral. Barnabé era assim. Era um cristão e ele tinha esse coração pastoral de ajudar, de encorajar os irmãos, de fortalecer os irmãos. E essas coisas aqui, irmãos, devem estar presentes não só nos pastores, nos diáconos, nos presbíteros da igreja. Estas coisas devem estar presentes em cada um de nós. Sejamos encorajadores, né? Sejamos pessoas que auxiliam os nossos irmãos, outros irmãos em Cristo, a permanecerem firmes na fé. Quais foram os frutos? Olhem para o texto aí e respondam a pergunta final aqui. Quais foram os frutos desse empenho, tanto da igreja de Jerusalém, como o empenho de Barnabé? Onde é que esse esforço da igreja de Jerusalém e de Barnabé, ele é visto, ele se desenvolve na igreja? Veja aí. Cadê? Olhe para o versículo 24 aí, gente. Vamos lá, coloca aí na tela, irmão. Versículo 24. Vamos lá. Aí. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E aí, o que aconteceu? E muita gente se uniu ao Senhor. Esse empenho, ou os frutos desse empenho da igreja de Jerusalém de Barnabé aparecem aonde? Aparece no crescimento da igreja local. A igreja se desenvolve, a igreja avança. Porque esse homem, ele foi enviado por Deus para tratar e cuidar daqueles irmãos novos convertidos, né? Que estavam ali carecendo de auxílio, de orientação espiritual para seguir a vida, a compreensão acerca da palavra de Deus. E ele desempenhou esse papel muito bem, e diz o texto, mais uma vez, Lucas usa essa expressão aqui, né? Muita gente se uniu ao Senhor, contando o avanço da igreja, o crescimento da igreja. Então, Barnabé foi um personagem importante na vida dessa igreja, gente? Tremendamente importante. Fortemente importante, né? Então, isso é muito legal. A pergunta é para a gente, será que você, será que nós aqui, nós podemos ou temos cumprido esse papel também de fortalecer uns aos outros? Será que você pode ser usado, um instrumento, ou você tem sido usado como um instrumento de Deus, usado pela igreja aqui local, Deus atuando através da sua vida para fortalecer outros irmãos? Será que a sua vida inspira confiança, inspira edificação para a igreja, para os outros irmãos? É uma pergunta que a gente precisa responder, né? Será que eu tenho sido um instrumento para abençoar meus irmãos? Será que as pessoas, os meus irmãos, veem em mim essas características? Um homem, uma mulher, uma pessoa que é um instrumento de Deus para ajudar na edificação dos irmãos. Eu tenho uma palavra de encorajamento, de exortação, eu estou cuidando, eu estou me preocupando, estou encorajando, eu estou trabalhando, cooperando, servindo. Será que nós podemos dizer que, assim como Barnabé, nós também temos sido instrumentos do Senhor onde o Senhor nos plantou, no caso aqui nessa igreja? Fica a reflexão para a gente aqui, né? Barnabé, ele tem um papel muito bacana nessa caminhada da igreja. Tão importante, irmãos, que ele é visto como um referencial altíssimo dentro da igreja. Olha, eu não sei se os irmãos se lembram, eu falei com os irmãos aqui há um tempo atrás, quando eu mencionei aqui Gálatas, né? Lá no capítulo 2 de Gálatas, a gente vai ver a única vez que aparece na Bíblia uma menção negativa a Barnabé. Está lá em Gálatas 2. E o que é dito lá em Gálatas 2? É dito que quando os judeus
da parte de Tiago chegaram, Pedro, que estava sentado na mesa, lembra? Comendo com os gentios, quando viu o pessoal de Jerusalém de Tiago chegar, o que ele fez? Ele, foi devagarinho. Largou lá a comida, né? Abandonou lá o torresmo, deixou de lado, e ele foi se afastando, começou a se dissimular. Falou assim, o pessoal chegou, foi fingindo que não era com ele, limpou, né? Pegou o guardanapo, limpou a boca, não estava sentado aí. E foi se afastando, e ele dissimulou de tal forma que Paulo diz aí que até Barnabé, veja, verso 13, veja aí, acho que é o verso 13, a gente vai ver aí. Cadê? Olha só, e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, está falando aqui de Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. É dito aqui algo negativo de Barnabé, né? Mas você percebe como Paulo aqui está até assustado? Nossa, até Barnabé caiu nessa, como quem diz. Jamais esperava Barnabé fazer uma coisa dessa. Mas o negócio foi tão terrível que a última pessoa que eu imaginei que fosse fazer e agir assim foi Barnabé. É a única coisa que é dita, né, de ruim de Barnabé aqui. Mas, mesmo falando assim, no aspecto negativo, a gente consegue ver um lado positivo de Barnabé aqui, não é? A ideia que nos é dada aqui, deixada por Paulo, é o quê? A última pessoa no mundo a cair numa história como essa seria Barnabé, de tão fiel, tão sensato e tão comprometido e piedoso que esse homem era. Então, ele era um crente aprovado, né? Então, que Deus levante aqui Barnabés, né? E que nós sejamos instrumentos da graça de Deus aqui também para abençoar a nossa igreja, onde quer que Deus nos levar. Na semana que vem, nós vamos ver aqui o auxílio que chegou, né? Porque o texto vai nos dizer que Barnabé foi buscar um auxiliador para ele lá, foi atrás de Saulo, na cidade de Tarso. Aí, semana que vem, a gente vai ver como que essa igreja foi mais abençoada ainda com a presença de um outro discipulador. Se Barnabé já era bom, né? Eu queria estar nessa igreja, sendo pastoreado, discipulado por Barnabé, e vai chegar outro, vai chegar Saulo, vai ajudar mais ainda aquela igreja. Então, semana que vem a gente vê isso, ok? Alguém quer falar? Dúvidas? Oi? Você falou que a minha dúvida era se Barnabé foi o primeiro pastor, o primeiro líder dessa igreja. Provavelmente sim. Se nós olharmos para a história como ela é contada aqui, de fato foi. Nós não conhecemos, como eu disse na semana passada, quem fundou aquela igreja. Eram crentes da dispersão. Mas, de alguma forma, essa igreja precisava de ter algum amparo, né, maior por parte de algum líder, né? E a pessoa que aparece como líder dessa igreja é Barnabé, ok? É isso aí, gente. Ok, gente? Entenderam? Passamos da hora, né? Perdoe aí. 5 minutos. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Que Deus nos leve em segurança.